Estamos de volta com você. Agora nós vamos trazer uma questão que é assim, o maior problema de saúde pública, o abuso sexual infantil. E a maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontecem em casa. E eu vou conversar sobre esse assunto agora. Estão comigo aqui a enfermeira Kelly Nascimento e o psicólogo Euler Gomes. Bom dia, obrigado a ambos por terem vindo. Obrigada, Mônica, é um prazer. Obrigada. Estar aqui. E vou começar com você, Kelly, porque justamente o profissional de saúde que na maioria das vezes recebe essa criança que foi vítima de agressão sexual, de abuso sexual. Sim, sim. É importante ressaltar, Mônica, que nós precisamos ter um olhar que essa violência intrafamiliar, ela aumentou, ela tem aumentado, ou a sociedade antes, ela subnotificava, ela não denunciava, ou ela se silenciava. Como que era isso? Nós não dávamos voz a essas crianças. E o enfermeiro, ele tem uma competência de quando essa vítima chega ao hospital, quando eu falo hospital, eu vou falar da minha experiência no HC, que é uma referência na violência contra criança e adolescente, porque essa criança, ela chega na unidade de saúde, mas as notificações são feitas no hospital de referência. Ela chega e o primeiro profissional que ela se depara é o enfermeiro na classificação de risco, onde essa criança é classificada e ela é direcionada até 12 anos para a pediatria. Se maior de 12 anos, ela já é direcionada para a ginecologia. E aí tem uma portaria do Ministério da Saúde e do CONANDA, do Conselho Nacional de Assistência Social, para que esse atendimento ele seja articulado, integralizado por uma equipe multiprofissional, até que para que não haja a revitimização, para que essa criança e essa família não fiquem contando para um profissional, para outro profissional, várias vezes a mesma história, porque é outro sofrimento. E aí ele chega, ele é classificado, essa criança é classificada, é dado uma prioridade de atendimento para ela como urgente, muito urgente ou pouco urgente. E essa criança é direcionada, por exemplo, para a pediatria. Ela chega na pediatria, o pediatra vai avaliá-la juntamente com o enfermeiro e vão ser buscados alguns achados físicos, como arranhões ou hematomas, enfim, e esses são alguns achados físicos. E também a gente precisa saber um pouco dessa história, porque na maioria dos casos é muito difícil, alguns achados físicos eles são mais difíceis e às vezes até algumas lesões em genitália, elas são difíceis de serem achadas no momento da notificação. Então a gente se vale muito pela história do paciente, pelo comportamento. Às vezes em brincadeira essa criança demonstra que ela está reproduzindo algum tipo de abuso. Que foi alvo, né? Sim. E aí, a criança, da sua experiência, Euler, que você, tanto como a Kelly, trabalham diretamente com isso, eu fico imaginando como é receber esses casos. E aí tem essa coisa do medo, do constrangimento, medo dos pais, medo de tudo. Como é que chegam essas histórias para você? E o que você tem percebido? Até a Kelly falou desse aumento, assim, né? Na verdade, existem vários fatores a serem observados, né? E com a criança você trabalha muito lúdico, muita história, muitos desenhos, e aí em um primeiro momento vem velado essas informações, porque a primeira ruptura dessa criança, na maioria das vezes, foi por um adulto. Então, como confiar em outro adulto? Então, precisa resgatar isso, parte de uma experiência com uma criança, ela fez desenhos com artigos infantis. Então, uma árvore, uma casa, porém existia um caminho, e no final do caminho uma placa escrito motel. Então, algo induzia ela a algo adulto. Então, nessa percepção, ela me informou que ela tinha sido abusada. E depois, só de várias sessões, que ela conseguiu verbalizar o fato em si. Então, são vários aspectos que você começa a observar se a criança vai se afastar de algum abraço, se ela não vai querer que toque em alguma área, se ela vai ficar hipersexualizada, se ela vai ter curiosidade para falar sobre assuntos sexuais. Existem assuntos pertinentes à idade dessa criança e a partir de um determinado momento do nada, ela passa a buscar informações daquilo que é sexual. Então, existe um ponto de interrogação. Algo para ser observado pelos pais, pelos cuidadores, para se atentarem naquela fala não verbal dessa criança, nas expressões que ela traz como informação. E às vezes ela não denuncia porque a criança ou ela sente vergonha, você está tão curiosa, está envolvida naquele evento, por medo, mas algumas vezes, eu estava até conversando com o Euler isso, Mônica, a criança, às vezes ela está gostando, porque ela não sabe que aquilo é inadequado e às vezes é o único carinho que ela tem, que ela está tendo.
E aí, a gente estava falando que na maioria dos casos, né, e vocês com experiência nessa área de receber, tá dentro de casa, ou é um vizinho, ou é um parente. Sim, alguém muito próximo. Alguém muito próximo, parte não é? do convívio e não começa algo explícito. Começa como uma brincadeira, né? Coloque a mão aqui, vamos brincar disso. Ao ponto que a criança percebe que de fato foi um abuso, que foi agredida, aí de fato instaura uma dor, de um sofrimento inimaginável. E aí pode ser algo como um vídeo, pode ser uma fala, não precisa ser o ato, o toque propriamente dito. Existem várias formas de abuso para aquilo que é infantil. É o desenvolvimento daquilo que é cognitivo, daquilo que é afetivo, e nesse momento existe uma ruptura antes de ter esse desenvolvimento. E aí traz para a vida adulta todo um sofrimento, né? Traz para a vida adulta uma criança ferida que precisa ser acolhida. E no caso, a qualificação desses profissionais, né? Profissionais, os enfermeiros que recebem, isso é importantíssimo, não é, Sim, Kelly? porque o profissional, ele tem que ter, Mônica, a disponibilidade emocional, porque a princípio é natural que você se revolte com aquele evento. Nossa. Você se revolte, que isso está acontecendo, porque é natural, nós somos seres humanos, né? E você tem que ter essa disponibilidade emocional para não ter um julgamento e não esboçar nenhum comentário que vá ferir mais essa criança ou essa família, ou até na expressão facial. Você tem que ter essa capacitação, essa abordagem mais direcionada para esse atendimento. E até porque essa criança, se você precisa de um tempo para agir, se ela sofreu uma violência sexual, até em 72 horas, ela precisa ser colhida alguns exames, ela precisa entrar com alguma medicação, uma profilaxia para hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV. E também no caso de adolescentes com a possibilidade de gravidez, é importante que ela faça a contracepção de emergência. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com meus dois profissionais aqui, os dois especialistas, que a gente está tratando dessa questão do abuso infantil. A gente precisa ficar atento, é um problema nosso, Sim. Né? E você, se quiser participar, olha, 99897.000. Euler Gomes e a Kelly também conosco aqui. Já volto com vocês. Obrigada. Viu? Abuso sexual infantil é um problema de saúde pública. Eu estou com dois especialistas aqui para conversar sobre isso, a Kelly Nascimento, que é enfermeira, e o psicólogo Euler Gomes com a gente. Vamos falar, eu tenho uma pergunta aqui da pessoa que não quis identificar, vou trazer o caso para vocês. Vamos falar sobre notificação, que é importante a pessoa notificar, como que ela pode fazer o boletim de ocorrência, e é independentemente do tempo, se foi ontem ou se foi há um ano atrás. Sim, Mônica. A princípio, a pessoa pode também ligar no Disque 100, que é uma ligação gratuita e a pessoa não precisa se identificar. E nós precisamos de nos pautar em espaços públicos como esse para até quebrar esse silêncio. Porque ainda hoje ainda é silenciada essa violência. Então, como que é feita essa notificação? A pessoa pode ir diretamente no Conselho Tutelar ou via UF, ela vai no hospital de referência para violência. Ela vai ter um atendimento médico, multidisciplinar com enfermeiro, médico, psicólogo e o serviço social. O serviço social vai fazer essa denúncia, essa notificação ao Conselho Tutelar, vai orientar que essa família registre um boletim de ocorrência na delegacia da criança e do adolescente. E ela vai ser encaminhada também para o ambulatório de violência, porque ela vai ser encaminhada, ela vai ser acompanhada, ela vai ser monitorada de 6 meses a 1 ano até mais, porque é preciso que se minimize essas feridas, é preciso que se trate psicologicamente, até porque às vezes o agressor ele vai sair de casa e vai mudar a estrutura da família em questão financeira, porque às vezes o agressor, o abusador, ele é o provedor. Então, assim, ela é acompanhada ambulatoriamente também. Então, isso é até uma recomendação do Ministério da Saúde. Não é pontual o atendimento vai ser pontual. Se precisar fazer exame, se precisar de uma profilaxia com medicação é feita. E após o atendimento, essa criança vai ser acompanhada, a família vai ser acompanhada, a mãe. Porque muitas vezes a mãe, ela se omite também porque ela é uma vítima do agressor. Exatamente. Deixa eu trazer aqui uma pessoa que não quis se identificar, até para a gente também trazer outras questões. Quando ela era criança, ela foi abusada por uma babá e o namorado dessa babá. Isso atormenta até hoje. Hoje sou mãe, converso muito com os meus filhos, falo para eles que o corpinho deles é um segredo e que ninguém pode ver, saber ou tocar no segredo deles. Isso atrapalhou até no começo do casamento. São as marcas que vocês disseram, né, Euler? Isso, na verdade, precisa ter uma linguagem adequada para essa criança, para ele identificar que, de fato, existem segredos no corpo que não pode ser tocado, né? E que precisa ser respeitado.
nós percebemos que as crianças elas vão trazer informações de que não está legal, que está fugindo do controle. Partindo um pouco para adolescentes, existem casos que denunciam um abuso e aí não esperando um acolhimento e a mãe fala, sua bermuda está muito curta, você está causando isso. No anseio também de estar sobre uma ameaça ou no anseio de ficar sem uma pessoa, se sujeita a não acolher e mais uma vez ferir esse adolescente ou essa criança. Então, assim, são vários aspectos que essa criança ela vai trazer. Aspecto de raiva, de medo, de irritabilidade, né? A falta de confiança nas pessoas ou até em si mesma, porque pode ser que desperte sensações, não são desejos, mas vai despertar sensações e grande parte, na maioria das vezes do abuso, são dito algumas coisas e essas palavras internalizam nessa criança e pode ser que na vida adulta a dificuldade no início de um casamento é porque está martelando essas falas ou esses pensamentos ou até mesmo o fato. Quem é essa pessoa que faz isso? É uma doença. Isso, na verdade existem distúrbios psicológicos que deturpam essa atitude e até uma psicopatia, né? Onde a pessoa pensa apenas no seu bel prazer, na sua satisfação, sem ter uma empatia com o outro, com a ferida que causa no outro. E são pessoas do convívio dessa criança, né? Tem contato com essa criança com muita facilidade. Às vezes de ficar um período da tarde na casa, ou de fazer, ou até mesmo... tem livre acesso, ou até mesmo de fazer uma base de troca. Olha, nós fizemos um segredo e agora eu vou te dar isso, mas não conta para ninguém. Precisa ser quebrado isso. A criança precisa identificar que ela tem direito a uma comunicação, a uma fala expressa daquilo que também a fere. Preciso complementar, Mônica, claro. que, como você já havia falado, eu esqueci. Essa violência aconteceu há 5 anos atrás. Não interessa, você tem que notificar essa violência. Aquilo precisa ser tratado, precisa ser monitorizado. Eu preciso, porque até como proteção. A notificação não é só um instrumento de dados. Além de ser um instrumento de dados, é uma medida protetiva e aquilo precisa ser tratado. Para que a gente impeça novos casos, vamos dizer. Claro. E às vezes a gente pensa que é uma estrutura, que os casos que acontecem são de famílias desestruturadas, famílias de baixa renda, nem sempre, né? Nem que vocês todos os percebem. casos, não. Existem casos de famílias estruturadas, né, de acontecimentos inimagináveis e aí tentam ofuscar isso ou quando a criança traz, tenta abafar. Não conta para ninguém não, vamos ficar só aqui para manter essa relação, né? E aí acaba ferindo mais, causando mais dor para essa criança, porque ela vê isso como um objetivo. Se eu falar, eu vou diminuir essa dor, mas acaba criando mais dor, onde fala assim, guarda para você. Existe um vínculo, fica um vínculo para vocês, os primeiros profissionais praticamente que recebem esses casos? De confiança, de afeto. Sim, não tem como não ficar, porque você se sensibiliza com aquilo de uma forma que mexe lá dentro, porque acaba nos trazendo a nossa infância, daquela vulnerabilidade, daquela entrega da criança ao adulto, tipo, eu estou aqui, né? Daquela vulnerabilidade. Não existe mesmo. um botãozinho mágico, né? De falar assim, agora sai aquilo que é humano e vamos entrar só ao profissional. Então, nós temos essa sensibilidade desse acolhimento, essa empatia de acolher da melhor forma, porque já foi tão ferido, já está tão doído, tão machucado e dolorido, que nós precisamos tratar com muito zelo e amor. O que nós não podemos é expressar com julgamentos ou deixar aflorar aquela sensibilidade de uma forma que possa prejudicar o atendimento. Exatamente. Repete para denúncia, o telefone. O Disque 100, a denúncia é anônima e é gratuita, pode ser feita em qualquer momento. Por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa, e a pessoa também pode ir direto ao Conselho Tutelar. Só que assim, quem faz a notificação, somente o serviço social, só que ela pode em qualquer momento. E ela pode também ir no hospital de referência, ser atendida, lá ela vai ser atendida, e se ela foi vítima de violência, ela vai ser encaminhada ao ambulatório de violência também, ou Nuas Vidas. E aí, em qualquer época ela pode fazer isso também, não tem um prazo de validade. É uma conversa delicada que a gente teve, mas uma conversa boa justamente para esclarecer. E eu preciso muito agradecer a vocês, Kelly Nascimento, enfermeira, e o Euler Gomes, psicólogo. E a gente vai voltar sempre a falar e as portas estão abertas para vocês. Obrigada, nós te agradecemos. Viu? Um bom fim de semana para